Está no ar. Qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro. Vida de mãe é planejar a rotina da casa, do trabalho, do lazer. Ela está sempre lembrando os filhos o que não devem esquecer. Vida de mãe é atribulada. Além do planejamento com os filhos, tem outras diversas responsabilidades. Se ela precisa de tanto tempo para planejar o hoje, como fica o planejamento do futuro? O episódio de hoje é especial para o mês das mães, com o tema Aposentadoria Feminina, o olhar de mãe para o futuro. Então, qual é o plano? Eu sou Roberta Lima, gerente jurídica da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar com 27 anos de história. Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro e o futuro de sua família. Hoje temos duas convidadas para a nossa conversa. São mães, entendem bem de planejamento de futuro e têm experiências muito valiosas para compartilhar aqui. A Ana Maria Noleto Soares é aposentada, ex-gerente de seguridade da BB Previdência. Já a Débora Souza é analista da gerência de marketing e comunicação, também aqui da entidade. Sejam muito bem-vindas e obrigada por terem topado o convite. Eu agradeço a oportunidade de estar participando dessa conversa, esse bate-papo, e poder contar um pouco da minha história e da minha trajetória de planejamento para a aposentadoria, para o futuro. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no podcast para falar sobre maternidade e planejamento, que são assuntos que eu tenho o maior prazer de falar. Obrigada, Roberto. Obrigada, BB Previdência. Vou começar o nosso papo aqui trazendo alguns dados que reforçam a questão cultural de como a sociedade lida com os assuntos financeiros e previdenciários. Estudos apontam que 90% dos brasileiros não guardam dinheiro para a aposentadoria. Esses dados são do relatório global do Sistema Previdenciário de 2020, da seguradora Allianz, que avaliou a estrutura previdenciária de 70 países. E esse cenário, ele envolve diversos motivos. Além da cultura, pois há muitos desafios para traçar um planejamento de longo prazo, pessoal, familiar. Até porque esse planejamento, ele demanda que as pessoas deixem de pensar um pouco no presente e passem a pensar no futuro. Ana Maria e Débora, queria ouvir um pouco sobre a trajetória do planejamento de vocês com esse olhar para o futuro. Como que vocês fazem isso na prática? Vocês encontram muitos obstáculos como mães e mulheres para manterem os seus planos conforme foram planejados? Eu, Ana Maria, comecei minha trajetória profissional com 15 anos de idade e sempre trabalhei na iniciativa privada. Então, para mim, isso foi sempre um grande desafio, sendo mulher, sendo mãe. Então, a dificuldade de olhar para esse novo universo fez grande diferença. Naquela época, há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, o foco da aposentadoria era apenas o INSS. Com 20 anos eu casei, com 23 tive a minha primeira filha e 24 a segunda. Nesse período em que a maternidade veio para a nossa família, foi um momento de ver a importância de se olhar para o futuro. E eu tive que conciliar a vida profissional com a vida pessoal. Mas essa conciliação foi importante para que pudesse ter o sucesso profissional e pessoal também. Hoje as minhas filhas são adultas e elas já estão caminhando com as carreiras delas, com a vida profissional também e pessoal. Um obstáculo que eu tive nesse período foi o período que eu tive em desemprego. E isso me fez utilizar com propriedade, olhar para o controle orçamentário da minha família e olhar para o futuro. Isso foi um grande desafio. O fato de ser mãe, esposa, profissional e mulher nesse mercado tão competitivo que a gente tem. Muito bacana isso que você trouxe, esse contato com a necessidade de se organizar desde cedo. E essa organização que ela precisa acontecer, que é importante que a gente reforce até nos momentos mais difíceis, Você trouxe aí no momento de desemprego, eu também já passei por isso, e foi um momento que na hora de somar as contas, eu pensei, não, a minha aposentadoria é uma coisa que é importante, Então a gente vale a pena a gente se organizar e abrir mão aqui de um presente, para a gente ter um futuro melhor. E Débora, me conta da sua experiência. Eu sempre tive educação financeira em casa, mas na minha época era muito diferente, porque antigamente isso não era uma pauta oficial, não era tão natural, Dinheiro sempre foi um tabu na sociedade e lá atrás isso era mais forte. Mas com o tempo, com a maturidade, eu fui percebendo como isso fez diferença em toda a minha trajetória de vida. Quando eu convivo com pessoas de culturas diferentes que não tiveram essa base dentro de casa, é
muito evidente para mim, assim, a diferença de como as pessoas lidam com planejamento, lidam com dinheiro. Eu observo isso muito no dia a dia. E uma dificuldade que eu passei na minha vida é que eu sou divorciada e tem números que mostram que as mulheres costumam passar dificuldades financeiras em situações de divórcio. E eu faço parte desse índice, infelizmente. Eu passei por muita dificuldade. E aí, nesse momento da minha vida, o planejamento, toda essa educação financeira que eu tive, foram essenciais, assim, para eu me reerguer e reorganizar minha vida. Eu me divorciei, minha filha tinha 1 ano e 7 meses na época, então imagina, e eu era autônoma, então assim, foram muitas mudanças de uma vez, e posteriormente, assim, um fato que eu consegui reorganizar em pouco tempo, porque, por exemplo, eu já sou divorciada há 6 anos, e em 6 anos eu já consegui traçar um planejamento para colocar dentro do meu orçamento uma reserva para a minha previdência, fazer a previdência da minha filha e ainda ter uma reserva de emergência. Sabe, Débora, a gente fica falando sobre o planejamento, fica parecendo que é uma coisa ruim, né? Que é uma coisa restritiva e não é. A minha primeira visão, assim, de planejamento, que batendo um papo aqui com vocês, de sentir os efeitos positivos do planejamento, foi assim, foi logo quando eu era estagiária, e eu queria muito fazer um procedimento, coisa de beleza, né? Coisa bem própria da gente, né? Mas nunca que eu ia ter condições de pagar, né? Se eu não tenho um dinheiro, assim, todo mês um pouquinho, e eu consegui bancar ali sozinha. E era uma coisa simples, mas para mim teve um sabor de, meu Deus, eu consigo fazer o que eu quiser e o que eu me organizar para isso. Então, naquele momento que eu tive o retorno do meu planejamento muito evidente para mim, me trouxe muita felicidade. Falei, opa, essa é uma chave que vai fazer com que eu alcance qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa, lógico que possível, né? E que eu possa me organizar para isso. Então, essa virada de chave que aconteceu, sei lá, eu tinha 19 anos, foi tão relevante para mim que isso mudou o meu jeito de lidar com esse planejamento financeiro. Então, talvez para quem hoje está escutando a gente falar, eu não consigo me organizar, associar alguma coisa positiva e que você consiga ter um ganho no início pequeno. E depois a gente vai acostumando com o poupar e o planejar e a gente consegue navegar aí para mares profundos. Exatamente, Roberta, porque tudo é adaptável ao seu perfil de vida, né? Não existe receita de bolo para você traçar um planejamento perfeito, assim, né? E o que eu acho é que isso era um tema de grande tabu na minha época, né? Isso não era tratado na minha família. Eu, infelizmente, não tratei com as minhas filhas como eu acho que é importante hoje, que é começar desde cedo. Por quê? Quando você envolve toda a sua família, os seus filhos, seu esposo, dentro da administração financeira, mostrando os valores e princípios, você desenvolve uma formação importante para os seus filhos. Porque os filhos, como a gente também, a gente aprende pelo exemplo, pela disciplina, por abrir mão de projetos imediatos, prazeres imediatos, do que olhar para o futuro. A educação financeira, como você colocou, Ana, está cada vez mais presente na rotina das pessoas, em casa, na escola, nas redes sociais e até nas conversas do dia a dia. Muito diferente de antigamente, né, como você colocou. No episódio 1 do podcast, a BB Previdência chamou os pais para falar sobre os aprendizados repassados para os filhos. Agora, gostaríamos de trazer essa visão para as mães. Como vocês tratam sobre finanças com os seus filhos? Eu não fiz uma tratativa desse assunto com as minhas filhas desde pequena. Depois já foi feita alguma coisa adulta. Mas eu entendo e acredito que é importante o envolvimento disso, o aprendizado de quanto cada um custa, de quanto você pensar que você tem que sempre deixar um valor para um percentual do que você ganha, seja da mesada, seja de estágio, qualquer coisa que você tenha, para o futuro, para o seu sonho. Isso é muito importante.
E isso tem que começar desde cedo, porque você vai formando no seu filho, na criança, uma visão de longo prazo e que, acima de tudo, ele vai trazer princípios e valores para que ele possa fazer as escolhas e decisões que ele queira financeira de uma forma adequada. Eu sempre apliquei a educação financeira em casa, isso é muito presente desde o nascimento da minha filha. Hoje minha filha tem 7 anos, mas eu sempre respeitei a maturidade dela para entender sobre o assunto. Então, eu sempre introduzi o assunto nas brincadeiras, no dia a dia dela, de uma forma para ir fluindo naturalmente na vida dela, né? Porque as finanças estão presentes, assim, em tudo na nossa vida, tanto para curto, para médio ou para longo prazo. Então, assim, desde a brincadeira de um restaurante que a criança faz em casa, eu sempre apliquei a educação financeira. Aqueles desejos imediatistas de querer um brinquedo caro, tal, eu sempre mostrei para ela, assim, para ela colocar na balança, relembrando algum momento importante que marcou para ela, como uma viagem, se não seria melhor nós guardarmos um dinheiro para a gente fazer uma viagem melhor do que comprar aquele brinquedo ali que ela esqueceria de forma rápida, né? Então, eu sempre fui aplicando assim no dia a dia. Hoje, por exemplo, ela já está numa fase que ela já entende como diversificar a carteira de investimento. Ela sempre teve previdência, e aí hoje ela já está na troca de dentes e tal, tem a fadinha do dente, ela está numa fase de fazer pulseirinhas de miçanga e fazer camiseta de tie-dye e vender para as tias, para as coleguinhas. Você colocou um ponto, Débora, que é a questão da maturidade, né? A minha filha, ela, quando começou a trocar o dente, eu acho que a fada do dente é um excelente instrumento de educação financeira. E aí, na história da fada do dente, a gente colocou ali 10 reaisinhos pro dente dela, acho que foi 10 reais, e ela ficou muito feliz. Ela falou assim: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu falei: você que sabe, mas vamos dar uma olhada como é que... Eu acho que você deveria guardar, mas vamos dar uma olhada o que você faria com esses 10 reais? E aí a gente andando pelo shopping, aí quando ela olhou um brinquedo, ela falou: nossa, mãe, é tantos reais. Falei: minha filha, você precisa de X dentes para você comprar, de X dentes para você comprar esse brinquedo. E a experiência de quantificar, né, da importância de juntar lá, então, mamãe, vou esperar mais um pouco, porque eu vou juntar para conseguir ali um presentinho melhor. E ali, adequado ali à maturidade dela. E na prática, como é que lá vocês se organizam para alcançar os objetivos traçados em seus planejamentos com a visão de longo prazo? Para você que já é aposentada, Ana... Para mim, Roberta, o foco não era fazer investimentos. O foco era trabalho. Eu vim de uma família que tinha negócios, então assim, que tinha comércio, então o que você tinha que fazer era trabalhar. E trabalhar já te dava aquele rendimento e você já ia administrando. Então, era ganhar e poupar. Dentro desse universo, eu trabalhei a minha vida toda, consegui adquirir as coisas que são sonhos das pessoas, né? Que normalmente a gente tem, mas assim, sempre focado. O que você vai ter no futuro? Então, olhando para o que eu teria que ter no futuro, eu tinha que trabalhar, e quanto mais eu pudesse investir para que aquilo me desse outros rendimentos, uma diversificação, era importante. E o mais importante que eu vejo que na minha trajetória foi primordial é saber quanto que a família custa. Porque se a gente sabe quanto que a gente custa, qual é o nosso custo de padrão de vida, a gente tem como planejar, a gente tem como discutir e ver qual é o melhor investimento, o que seria importante fazer em cada momento, se era fazer uma viagem, ou fazer a compra de um imóvel. Então, tudo isso foi importante. Não teve uma educação financeira formal, mas teve o foco do trabalho. E isso, para mim, foi muito importante, né? E foi um dos valores e princípios que eu passei para as minhas filhas. Nesse período em que eu fiquei desempregada, foi muito importante, porque eu pude fazer cursos para poder me atualizar, para poder eu enfrentar os desafios do mercado, e com isso também foi um exemplo para as meninas. Eu trabalhei na área de previdência complementar durante 17 anos, em entidade aberta e entidade fechada.
E isso trouxe para mim um conceito de previdência, de aposentadoria muito grande, de saber que eu posso trocar um prazer imediato de um consumo de algo por olhar para o meu futuro. Tanto é que eu me aposentei com 50 anos pelo INSS e continuei trabalhando até os 57 para que eu pudesse ir adquirindo uma reserva maior para estar pronta para o momento da minha aposentadoria, que foi o ano passado, essa aposentadoria definitiva. E nesse processo todo, para mim, um dos ganhos muito grandes foram as empresas que eu trabalhei, que tinham o benefício da Previdência. E aí fica o meu conselho, se a sua empresa que você trabalha te dá uma oportunidade de ter a Previdência complementar, use, abuse, e de cara você já tem 100% da rentabilidade daquilo que você colocou. E se não tem, faça a sua, não deixe para frente. Você tem que pensar, porque a gente pode pensar o seguinte, olha, eu como mãe, quando eu tiver mais idosa, eu não vai ter o custo de educação dos filhos, não vou ter o custo das despesas que a gente pensa que são somente para a fase de filhos pequenos. Quando você se torna mais idoso, não é o meu caso ainda, mas eu vejo isso no cuidado com a minha mãe, com o meu sogro e minha sogra, que você tem outras despesas inerentes à idade, como plano de saúde, farmácia e esse tipo de despesa. E que a gente tem que estar preparado para isso, para que no momento a gente também não seja um peso para os nossos filhos. Uma das importantes reflexões que eu tenho feito é que eu não ser peso para as minhas filhas em relação à minha vida financeira. Então, se eu planejar hoje, o mais cedo possível eu vou ter para mim, para que não seja peso para ninguém. É muito importante você avaliar isso que a Ana Maria colocou sobre o seu custo. É importantíssimo, porque assim, as pessoas não costumam saber quanto custa o seu mês, quanto custa o seu ano. Então, quem dirá como planejar um longo prazo, né? E uma coisa interessante é que, assim, mesmo eu sempre, por eu ter um perfil planejador, nem sempre eu investi a longo prazo. E quando eu comecei a trabalhar com previdência, já tem alguns anos, que eu comecei a me preocupar mais com o futuro, e eu percebi que a questão cultural pesa muito nisso, porque previdência é um assunto muito complexo, é um assunto que ainda está muito distante do ideal para o entendimento de todo mundo. Quando eu comecei a trabalhar com previdência, uma coisa que eu observei, assim, que eu acho muito interessante, é que eu sou da área de comunicação, sou jornalista, então eu costumo sempre, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu observo muito as pessoas, e eu passei a observar as pessoas que entravam em empresas que ofereciam planos patrocinados, por exemplo, que enxergavam aquela oportunidade como um gasto. E isso por pura falta de conhecimento mesmo. Então, assim, ao invés de aproveitar o máximo dessa oportunidade, que imagina, qual investimento você coloca um valor e vem uma patrocinadora e te dá uma paridade ali para somar no seu investimento, né? Então, isso é uma oportunidade para poucos. E as pessoas ainda têm essa visão de gasto, então acabam optando pelo menor percentual de contribuição. E isso a longo prazo faz uma diferença enorme. E outra questão também que eu observei nessa minha trajetória de trabalhando com previdência é que muita gente ainda enxerga um plano de previdência como uma reserva de emergência do que um investimento de longo prazo. Então, as pessoas acabam investindo pensando, se eu sair da empresa, eu vou ter ali um fundo de garantia extra, entendeu? Então, assim, essa visão imediatista e essa visão errada, né, que as pessoas acabam tendo em relação à previdência prejudica muito os planejamentos para o futuro mesmo. Então, isso é muito importante, esse conhecimento. Previdência é um assunto de muita relevância que ainda precisa ser trabalhado desde a primeira infância e sem limite de idade, né? Porque previdência, quanto mais cedo começar, é melhor,
só que não tem idade ideal para começar. Sempre é importante pensar no futuro, né? As pessoas acham que o futuro está muito distante, mas não está. Todo amanhã é um futuro, né? Logo ali, né, Débora? Exatamente. O importante é priorizar. Então, quando a Previdência, minha poupança de longo prazo, ela entrou na minha fila de prioridade como moradia, alimentação, e a gente começa a ver esse valor se aumentando, ainda que seja aos pouquinhos, nossa, isso é um diferencial para que a gente consiga manter a poupança previdenciária, né, no longo prazo. Agora, para entrar aqui na reta final dessa conversa super bacana, eu tenho uma pergunta aqui para cada. Ana, gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o papel da importância da previdência complementar no planejamento da aposentadoria das mulheres. Roberta, eu acho que é essencial, primordial e um grande desafio, porque a mulher ela tem no próprio mercado uma valorização salarial menor, ela tem maiores responsabilidades com os filhos, não que o pai não tenha, mas ela é a estaca da família, ela tem com os filhos, ela tem com os pais. Então, a partir do momento em que ela tem essa conscientização e ela coloca isso como prioridade, que você bem falou, e vai poupando a cada dia, devagarinho, para que ela possa considerar isso no futuro, é a grande independência da mulher. Eu vejo que a Previdência Complementar, ela veio para poder restituir essa dignidade da mulher de poder fazer a sua carreira, de poder ter o seu dinheiro para o futuro, de poder se manter como mulher, como mãe e como participante do lar, né? Então, para mim, a Previdência Complementar é essencial e quando a gente pode trabalhar esse tipo de conceito, igual a gente está conversando aqui no podcast, para mim, é riquíssimo, porque é uma grande oportunidade que lá a gente não tinha nem de ouvir falar sobre esse assunto, né? E quão importante, quanto que ele é definitivo para as nossas vidas daqui para frente. O fato de eu estar aposentada não significa que eu não tenha ainda que planejar, né? Eu tenho vários planejamentos para fazer, várias metas, vários sonhos, e que para isso eu tenho que estar planejando. Então, para mim, o planejamento financeiro, ele vai até o seu último dia. Você vai estar ali, você tem que estar pensando nisso, você tem que estar cuidando desse tipo de coisa para que você possa ter sucesso e ter uma vida tranquila. O aposentar não significa você parar. Eu tenho feito outros desafios, tenho feito um pouco de mentoria financeira justamente para trazer esse conhecimento e essa consciência para mulheres. Eu estou com 8 mentoradas agora, justamente para poder trazer essa consciência de quanto que custa e de como se organizar para esse futuro. Esse assunto é importante que a gente tenha dentro de casa. Aqui na minha casa é assim, a gente fala de previdência, a minha filha já escuta isso desde pequena, então é natural que esse é o conceito que ela já carregue para a vida dela. Ela é participante do Pense Futuro, faço questão de fazer as contribuições para ela e dizer para ela que vai chegar um momento que ela mesma vai ter que assumir essa responsabilidade e que delícia, né? Fazer uma contribuição pensando, planejando em uma coisa positiva ali no futuro. Ô, Débora, e como profissional de comunicação, você pode nos ajudar com essa aqui? Que caminho que você sugere para quem deseja encontrar informações ou buscar mais conhecimento sobre educação financeira e planejamento de longo prazo? A BB Previdência tem o Pense Futuro, que é uma plataforma de educação financeira e previdenciária. Tem muitas dicas interessantes, conteúdos exclusivos, que o time da BB Previdência trabalha para entregar da melhor forma possível para o público. Então, assim, é uma plataforma bem rica de conteúdo, que é interessante. E, além disso, eu indico também perfis e livros. Tem o livro Do 1000 a 1 milhão, que é do Thiago Nigro. Ele é conhecido como Primo Rico. Outra dica interessante que eu acho, que eu acompanho bastante, o perfil Me Poupe, da Natália Arcuri. Ela também tem um livro, Me Poupe, que dá dicas também do dia a dia mesmo. Ela mostra o cenário econômico e com dicas assim bem próximas assim do dia a dia de todo mundo. Acho que todo mundo consegue se identificar de alguma forma com as dicas dela para melhorar o planejamento financeiro.
E uma última dica que eu acho bem interessante é o livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, que ele mostra a importância de transformar os nossos hábitos financeiros ruins, porque todo mundo tem algum hábito financeiro ruim. A pandemia, por exemplo, transformou muito o comportamento do ser humano, né? Tem estudos que mostram isso, que ativou mais a ansiedade de todo mundo. Então, acabou refletindo isso no consumismo imediato, tal, e acaba prejudicando no planejamento de longo prazo. Então, esses hábitos ruins, eles precisam ser transformados e sempre de acordo com a sua vida, né? Com o seu perfil, com as suas necessidades, de como adaptar os melhores hábitos. Olha, com essa conversa necessária, valiosa que tivemos hoje, posso dizer que foi assim, uma satisfação imensa construir esse episódio com vocês. Duas mães e mulheres incríveis. Muito obrigada e parabéns por tudo que a maternidade envolve. Eu agradeço também a participação, agradeço ao time da BB Previdência, e por ter participado desse bate-papo, de poder contar um pouco da minha trajetória. E que a gente possa estar pensando que as mulheres são as estacas da família. Então, não tenham medo, nós somos muito capazes. Obrigada pelo convite, foi um prazer imenso, adorei o nosso bate-papo aqui, com as dicas, as experiências, trocas de experiências. Estou muito feliz com essa participação e eu queria desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães, para vocês também, Roberta e Ana Maria, feliz Dia das Mães. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo planejamento de longo prazo que vocês colocaram aqui, vocês compartilharam conosco. E é isso que a Ana Maria colocou também, eu só reforço que nós mulheres, nós temos muita força para alcançarmos a independência, a autonomia e alcançarmos todos os objetivos que a gente planejar. É só ter organização que a gente chega lá. Parabéns, gente. Obrigada. Feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Feliz Dia das Mães também. E em nome da BB Previdência, agradeço muito a você que acompanhou todo o episódio. Foi uma honra. Falamos hoje sobre a aposentadoria feminina, o olhar da mãe para o futuro. Se quiser saber mais sobre esse assunto, confira os outros materiais que estão nas nossas redes ou entre em contato. Quando o assunto é previdência complementar, estamos sempre a postos para ajudar. E lembre-se de conhecer os outros canais da BB Previdência para conferir nossos materiais sobre educação financeira e previdenciária. Temos muita informação de qualidade para ajudar você no planejamento financeiro do dia a dia e, é claro, do futuro. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube. Para nos achar, basta procurar por BB Previdência. E você pode acessar a nossa plataforma de educação financeira e previdenciária, bbprevidência.com.br/Pense Futuro. E se você ainda não ouviu os outros episódios anteriores do podcast Qual é o Plano? Estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no nosso canal do YouTube. E você, mãe, que nos ouviu até aqui, parabéns por toda a sua entrega em um dos maiores desafios da vida, que é a maternidade. Toda a sua busca por oferecer sempre o melhor não é em vão. Materializa sentimentos e te torna insubstituível. Obrigada pela companhia e até mais. Você ouviu Qual é o Plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.